Olá, gurizada. Eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, buscando criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o filme Her, ou Ela. Não sei se teve tradução para o Brasil, eu não lembro mesmo como ficou o nome desse filme. E é um dos filmes, assim, que talvez tenha muito sentido falar nesse momento de pandemia, nesse momento em que tá tudo virando virtual, e em 2020, onde realmente a gente tem assistentes eletrônicos, né, online, ligado, inclusive, para comprar coisas na sua vida. E para falar sobre esse filme, estamos aqui com Duca Mendes. E aí, Duca? Fala, Heineken. Eu queria dizer uma coisa antes de mais nada, que a cor do meu batuque tem o toque e tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante e vermelhão. Fica aí a homenagem ao Boi Garantido. Não podia deixar de trazer esse tema, porque é um filme vermelho. Vermelho. Então, vamos ao filme. Tudo bem, meu camarada? Tudo certo? Bom, uma coisa importante da gente ressaltar antes de começar, como todos os episódios do Segundo Corte, esse é um episódio só de spoiler, 100% de spoiler, porque o objetivo desse podcast é falar sobre a edição, então necessariamente para isso a gente precisa desmembrar as cenas, explicar o porquê do plot da cena e, consequentemente, falar de coisas muito relevantes ao filme. Então é lógico e óbvio que a gente vai dar spoiler. Então, se tu não visse o filme ainda, é melhor não assistir ou não escutar o nosso podcast e ver o filme, depois volta. Ou então, se tu não te importa, segue, que a gente também não vai atrapalhar a sua experiência. Dirigido e escrito pelo Spike Jonze. O Spike Jonze é eu não sei se pronuncia Jones ou Jones. Eu falo Spike Jonze, mas Jones. Realmente é um detalhe, né, que se fala correndo... É um MZ, eu acho. É. O Spike Jonze é um diretor bastante conhecido, né? Tipo, bem e bastante celebrado. É um escritor também, né? Porque ele tem alguns créditos de autor de filme também, né? E também uma coisa que ele faz bastante, obviamente, é produzir. Então, novamente, a gente tem, né, um daqueles filmes que tem no cara, nas pessoas, na mulher e no homem, né? No cineasta, a figura do artista que traz o filme pra gente aqui, tá bastante por dentro de toda a cadeia da produção, do arco do filme inteiro. Ou seja, ele participa tanto na parte de pré-produção, de contratação das pessoas, entra com dinheiro, discute as questões contratuais e quem vai e quem não vai, né? Tá por detrás da escrita, ou até é a escrita principal, que o filme é, né? Ou o roteiro, que é a parte principal do filme, que é como nasce o filme, e depois dirige o filme. E em muitos casos, no nosso podcast, como a gente fala de edição, em muitos casos a gente também busca diretores que ou vieram de backgrounds de edição ou conhecem bem o escopo da edição, né? Participam da ilha, estão sentando na ilha com a editora ou editor, né? Esse é o nosso foco aqui. Eu já li duas formas de pronunciar o nome do editor principal desse filme, que é o Eric Zumbenberg. E aí, cara, eu não consigo pronunciar porque é alemão, eu acho, me parece que é alemão. Mas Zumberman. Como é que você falou? Zumberman. Tá. É um nome alemão. Eu aconselho vocês a escutarem o episódio This Guy Edits, com o Sven Pope, que ele fala, porque ele é alemão, e ele pronuncia algumas 2 vezes o nome desse editor. O Eric, vamos chamar ele assim, ele editou já o Adaptation, que é com o Nicolas Cage. Filmaço, maluco, bem montado mesmo. Né, um filme bem construído na edição. E um dos meus filmes favoritos na vida, que é o Quero Ser John Malkovich. Também. Eu acho ele fantástico. Adoro esse filme maluco, bizarro e esquisito. O Her é um filme que teve um orçamento muito baixo, um filme de orçamento de 23 milhões, que é, né, tipo, pouco para quantidade, mas se você assiste o filme todo, você percebe que tem pouco gasto de dinheiro mesmo, né? Sim. Tipo, você não tem muita locação, tem muita coisa de estúdio e tem muita cena perto, né? Ou seja, tem pouca design de produção, né? Você vai ter pouco cenário, você vai ter pouca... Porque tem muita cena que é muito próxima do cara, assim. E é um filme com muito detalhe, né? Eu acho. É um filme cheio de detalhe. Teve um orçamento de 23 milhões e ganhou muito pouco dinheiro ao longo do tempo todo, porque ele ganhou 48 milhões. Então, tipo, ele dobrou ao longo, e eu sei lá quantos anos o filme tem, né? O filme eu ia falar, acho que é de 2011... 2013. 13? Aí eu botei na pauta. Agora eu vi aqui. 2013, Então, 2013. Ou seja, não é muito velho, mas também é um filme que já tem seu tempo aí rodando. Isso é uma coisa que eu fico curioso, assim, por que ele não cresceu mais, né? Porque é um filme que eu acho que tem a cara das pessoas, sabe?
as pessoas se identificarem e tal. Então, me espanta também realmente esses números aqui. O Spike Jonze, ele tem a produção do Beast Boys, que também ele usou o mesmo o editor desse filme, o segundo, porque esse filme ele tem o crédito de edição de 2 pessoas, né? E, se eu não me engano, eu acho que o Spike Jonze também produziu esse do Beast Boys. Ele também assina como produtor. Mas ele tem um dos filmes que eu mais gosto dele, que além do Quero Ser John Malkovich, que eu adoro, que é Onde Moram os Monstros. Eu acho que é isso. Acho que o nome em português é meio isso aí. Sim. E é um filme... Putz, esse filme eu acho ele fantástico. Fantástico, 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 fantástico. Porque ele é também nonsense. E todos os filmes dele é meio nonsense, meio... A gente não sabe direito se ele é um filme sério, se ele é uma paródia, se ele é uma comédia. Mas é aquela coisa meio ácida ao mesmo tempo, sabe? Então, é muito interessante, assim. Eu sempre rio muito nos filmes dele. Todos os filmes que eu assisto, eu fico sempre rindo bastante. Acho engraçado as cenas. E acho que ele conduz bem. Ele trouxe nesse filme o Joaquin Phoenix, que é o ator principal, e o Joaquin Phoenix põe um peso dramático em tudo que ele faz, né? Tipo, ele é o ator de fazer você chorar, tudo, né? Ele foi fazer o Joker e ele é o ator de puxar você pra baixo. Exato. Então, ele já tem um pouco dessa aura, assim, né? Parece que ele é um cara que ele já tem essa coisa de trazer ele assim, vou trabalhar de verdade, vou trazer a coisa pro lado sério, vou encarar como, maior ele é um ator, e tal. ele é um ator muito metodista, metodista, assim que fala? Metódico. Português tá difícil aqui hoje. Ele é um ator metódico e é um ator também, eu chutaria que ele é um ator que segue muito o método stanislavskiano de composição dos personagens. Porque ele tem esse lance de, tipo, pensar no tamanho da sobrancelha, na altura que vai curvar ela e tal. Quando eu estava estudando o Joker, que é um filme que a gente ainda vai chegar um dia a falar aqui, eu li bastante sobre, e o editor do Joker falou, que é o Jeff Groth, eu acho que eu já disse isso em algum momento desse podcast, mas se não, fica de novo, que ele achou muito fácil editar o Joaquin Phoenix, porque o Joaquin Phoenix entende exatamente o lance de continuismo. Sim. Tipo, a continuidade com o Joaquin Phoenix é muito fácil, porque ele tá segurando o cigarro numa altura, aí ele põe o cigarro na boca e assopra a fumaça, e aí pedem para ele refazer a cena, vamos mudar de câmera, e ele consegue botar a mão na mesma altura que estava, porque ele lembra onde ele largou a mão, e ele sabe onde ele parou no último take. Então ele só pede um tempo, se organiza e posiciona o personagem no mesmo lugar. E ele falou que isso foi impressionante. Isso eu já ouvi o próprio Todd Phillips falando, que ele achou impressionante como o Joaquin Phoenix é muito cheio de método, muito certinho, e o editor, né, que é uma coisa diferente, o editor dá esses toques sobre a atuação, Sim. né, de falar que achou muito fácil, né, então é uma coisa que talvez chame muita atenção, me parece então que é verdade, né. Não, eu lembro que você falou isso realmente em algum episódio passado, e é uma coisa que nós editores a gente sonha, né, com essa consciência do ator, da atriz, enfim, de espaço, né, tanto de domínio de cena, mas dessa coisa para ajudar a continuidade, porque às vezes, né, para quem ainda não sabe, muitas vezes quando você tem a sensação de 3, 4 câmeras num set, na maioria das vezes foi usado uma câmera apenas. Então o ator tem que repetir aquele diálogo, aquele acting ali muitas vezes. Então, quando você vai montar é que você vê o drama, né, de tentar encaixar o corte de uma câmera com a outra, quando a pessoa de repente começa com a mão em cima de uma mesa e no outro take ele começa com a mão fora da mesa. É um desespero, né? Então isso que você está falando faz muito sentido. E uma coisa que eu queria só citar rapidamente aqui, voltando um pouquinho só do Spike Jonze, ele fez um comercial do HomePod, que é uma caixa, né, o assistente virtual da Apple, né, que é a caixa de som, que tem a Siri, enfim. E ele fez, cara, uma peça, um filme muito bonito, e ele trabalhou o cenário para que o cenário andasse, ele se deslocasse. E eu tô falando isso por quê? Porque, na minha opinião, aquilo ali tem que ser, por exemplo, feito em conjunto com o editor, para eles saberem como eles vão montar as cenas e tal, como eles vão fazer a pós. Então, fica uma dica rápida aí no meio do episódio, mas só para você, quando puder dar uma escapada, é só procurar lá, Spike Jonze, Apple, HomePod, porque é aquilo, talvez não tenha que produzir tanto, não precisa de tanta verba para produzir em quantidade, mas também não poupar os esforços para parecer o vermelhão, como eu citei no começo, muito bem feito o tempo inteiro, né? Você percebe que é tudo, eu acho tudo muito chique, assim, é tudo muito legal, é tudo muito bonito, é um exagero, mas não é aquele exagero de um comercial
da Sadia, que você vê uma cozinha vermelha com uma panela vermelha, com a salsicha vermelha. Então aqui você tem exatamente o oposto, assim, o vermelho ele ajuda, né? Ele soma pra te criar imersão e tal. Então isso é muito bom gosto e por isso eu fiz rapidamente esse paralelo com esse comercial. E nem chama atenção pra quem é mais desligado, assim, né? Pra quem é mais desligado não fica assim... É engraçado, toda hora tem algum ponto vermelho, então ele nem percebe, tipo, tá ali sutil no ponto pra te ajudar a contar a história, mas ao mesmo tempo não é visualmente muito bem feito, assim, né? Que se você para analisar, você vê que é muito vermelho. Sim. Mas só que se você não parou para analisar, você realmente tem essa percepção de, meio tudo é vermelho, né? O filme tá sempre com essa camisa, mas ele não invade, ele não extrapola, ele não tá acima da história do personagem, ele só soma, como eu falei, eu acho isso muito interessante. Ele é um diretor brilhante, desde quando eu assisti o Quero Ser John Malkovich, que é um dos meus filmes favoritos. É estranho, é aquele filme... Eu não sei se eu gosto do filme. Ele é esquisito, sabe? Eu gosto de ver, mas ele é esquisito, é estranho, ele me causa... Sei lá o que é. E a adaptação também, mas eu acho ele brilhante nesse sentido, assim. Ele tem um cuidado de trabalhar nesse lugar estranho, do estranhamento, assim, sabe? Nada é muito claro. Uma coisa importante também, que eu acho que esse filme tem de muito brilhante, o Her... é que ele também não tem vilão, não tem um mocinho, ele não é linear graficamente ele é muito linear, digamos. Ele não tem picos, né? Você não tem momentos de muita emoção. Sim. Você não tem momentos de super tristeza. Não tem nada flat, que aconteça. Né? Bem flat mesmo. Bem flat. Super flat. E eu acho isso muito difícil de você contar uma história que já nasce inicialmente sendo super boring, né? Super sem graça. Porque não vai ter nada que vai acontecer, sabe? Tipo assim, você tem que dar se tu tiver que fazer um release sobre a história desse filme curto, cara, tipo um cara que se relaciona com o celular dele. Exato. É só isso que o filme é. É só isso, o argumento é esse. E é muito besta você pensar nisso, né? Tipo, é uma pessoa que... Só que, claro, a gente tem que lembrar que o filme foi feito, né, em 2013, então, assim, ele não levou em consideração rede social, por exemplo. Tem que lembrar disso, né? Tipo, Sim. Rede social não era o que é hoje, né? Não era uma plataforma de expressividade artística, comercial e eleitoral, né? Hoje. Não era uma plataforma de eleição de presidente, como é hoje. Sim. Não era, o Twitter era alguma coisa, talvez, eu acho, mas não era, nada era do que é hoje. Então, a gente assistiu o filme com essa revolução, e depois ainda mais, passando por um coronavírus, por exemplo, eu acho que o filme fica preso a um lugar que a tecnologia... Ele fica simbólico, né? Ele passa a ser simbólico, porque a tecnologia evoluiu de uma maneira que ele superou o filme. A gente já faz o que o filme fala que vai fazer e a gente faz um pouco mais. A tecnologia que não faz exatamente o que ela está prometendo ainda. Mas a gente se relaciona com a tecnologia mais até do que eles se relacionam com a tecnologia no filme. Até porque eu acho que, pelo menos a minha percepção, não era um filme sobre uma coisa do futuro, não era um filme sobre mostrar que a tecnologia é sobre ele, sobre o relacionamento dele com ele mesmo. Eu acho que a tecnologia ali, ela só tá pra ajudar a contar a história, né? Não é aquela coisa de falar assim, mas... Porque quando a gente faz esse mini release, como você falou, de um cara que se envolve com o assistente, né? Ou com o celular dele, enfim... Parece que vai mostrar, então esse celular, essa tecnologia é super tal e tal. Óbvio que se você é super grandiosa e super avançada. E não é isso. Você vai ver até que ali, se você olhar, obviamente, de um lado mais nerd, você vai ver que envolveria muita tecnologia para fazer aquilo acontecer. Mas não é sobre isso, né? É sobre ele se ouvir, se relacionar, se entender. Que eu acho que provavelmente virão filmes com essa onda agora. Que é falar assim, olha... A gente está se envolvendo tanto com as coisas que a gente está mais sugado do que a gente imagina, né? Então, e menos agente do que a gente imagina. Porque lá atrás ele usa a tecnologia para tentar se conhecer e hoje talvez a tecnologia tenha acabado com o que resta de nós. Suprimido, né? Eu acho que é meio esse paralelo. E tem esse lance da expressividade, né? Porque lá a tecnologia está suprindo uma necessidade de solidão. E são pessoas que estão completamente internalizadas, sozinhas, e que estão
suprindo essa necessidade com a nossa tecnologia. E nos dias de hoje, a gente faz mais ou menos uma espécie de oposto, né? A gente usa a tecnologia para suprir a necessidade de mostrar, né? Então, são pessoas exibidas. Exato. São pessoas com vontade de mostrar mais, de aparecer mais. E o que leva a você chegar a mostrar o que você nem é. Então, aí é que é muito louco, né? Porque eu acho que a reflexão do filme tem isso oposto. Na verdade, ele tá tentando se entender com ele mesmo e suprir esse vazio que tem na vida dele, tal. Mas, no fim, é de uma busca interna, talvez, de uma evolução interna. E hoje a gente tá deixando a tecnologia tirar o que tem da gente, né? Ou até criando algo que a gente realmente não tem como ser. E muito comum muitos artistas hoje, por exemplo, terem, 2 perfis, 3 perfis na internet. Sim. Eu tenho o meu pessoal e tenho o meu de trabalho, né? Mas, no fim das contas, você é um só, né? Então, você gerencia 3 ou 4 facetas da sua personalidade que você está mostrando para os outros. E o filme caminha numa posição completamente diferente, um approach da tecnologia completamente oposta. Né? É absolutamente individual e falar dos seus problemas, né? Tem uma cena muito icônica que é ele fazendo sexo virtual com uma pessoa de um chat, né? Aquilo é muito íntimo, né? O cara falando de coisas muito intimamente, deitado na sua cama, para poder fazer um sexo virtual com uma pessoa que ele não conheça, né? Não que as pessoas não façam sexo virtual hoje, mas a gente aborda a tecnologia de uma forma muito mais social, né? Por isso que eu acho que uma coisa que faltou na equação do filme, não que faltou no filme, né? Porque era impossível prever, que é a rede social, né? A internet se resume muito a uma sociedade de internets, né? Uma rede de sociedades. E lá no filme ela é uma conexão individual, cada um dentro do seu próprio mundinho. E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu sinto que o filme tem um caráter flat também na narração da história, também no contar a história com o personagem. A interpretação é flat, todo mundo é flat. E aí talvez o desafio foi... A única coisa que não vai poder ser flat aqui porque até a paleta de cor Exato. Pálida, né? Monocromática ali, praticamente. Né? Então, talvez a única coisa que a gente vai poder fazer isso aqui ficar animado e não fazer as pessoas, morrerem de cansaço durante o filme é a edição, a montagem, entende? E foi um dos motivos pelo qual eu resolvi trazer esse filme pra cá. É porque ela tem essa preocupação no tempo todo de te tirar do lugar que você tá, né? Quando coloca que ele começa a ficar boring, ele corta para um outro plano e ele te surpreende com outro ângulo. Ele tá o tempo inteiro te tirando daquilo que você normalmente se acostumaria. Então, cenas longas, elas começam a acontecer, já corta, a não ser quando ele tá refletindo alguma coisa e tal. Mas, enfim, vamos falar do ponto a ponto, que acho que é mais fácil pro amigo ouvinte. Esse é um roteiro interessante de ler, acho que vale a pena. Ele é muito textual. Eu acho que é um dos roteiros mais textuais que eu já li aqui para esse podcast, porque tem realmente grandes falas, muitas falas, ele é muito literário, tem muita parte de literatura, e ele é muito poético, porque como a personagem do Theodore, ele fala, o trabalho dele é escrever cartas, né? E então tem muito lance textual, assim, de literatura, de um cara escrevendo palavras de amor para outras pessoas. Então a produção literária que esse filme tem, como falas de amor, é incrível. Incrível. São belíssimas histórias de amor, falas de amor, textos e uma coisa ácida de dor que eu acho muito interessante, assim. Ele tem o filme todo, se você for ler, ele é cínico o tempo todo, sabe? Ele é cínico, é dolorido e tal. Então, vale muito a pena esse lance. Vamos lá, então, para as nossas citações. Você quer falar alguma coisa do que você... Não, concordo com tudo. Eu tava pensando aqui que tem um momento, quando você fala dessa coisa da criação desses textos, que muitas vezes, você tá citando agora, então a gente acaba carregando na tinta pro cara que vai, né, ouvir ou ver o filme de novo e tal. Mas eles passam batido normalmente, se você tá vendo o filme como um todo, às vezes você não se liga propriamente nisso que você tá citando. Uhum. E eu fico realmente imaginando o empenho das pessoas que escreveram essas partes. Obviamente não é uma pessoa que escreve exatamente tudo, tem sempre alguém ajudando e tal. Então eu lembro que tem um momento que eu não vem nem a caso citar a minutagem, mas é que uma hora que vem um áudio de um texto, um outro, e daqui a pouco... Só que se você prestar atenção, cara,
todos são muito bem cuidados. Não é aquela coisa assim, agora a gente tem que fazer uma coisa massiva de uma junção de layer sobre layer de texto. Sim. Então bota qualquer coisa, meu amor, eu te amo. Só que se você ouvir as frases que acontecem ali, são lindas, cara. Então realmente é uma delicadeza, né? É uma preocupação com esse detalhe que é aquilo que às vezes você não percebe no todo, mas com certeza seu cérebro captou. E tem um lance que ele tem um tom o tempo todo no filme, que é esse lance do cuidado com o amor, o cuidado com o outro. Até tem uma cena do divórcio, e a forma como ele filma o divórcio, né? Tipo, o cara vai assinar o divórcio. A cena do divórcio é de cortar o coração pra mim. Porque você sente que a interpretação da atriz é ótima ela não quer assinar, ela põe a mão no papel. E todos os cuidados com os takes, como ele faz o over the shoulder, tudo é muito delicado com a dor, né? Tipo, você vai sentir dor o tempo todo, vai ser super horrível, porque a gente tá falando sobre uma pessoa se relacionando com os conflitos dela e como ela vai se perder nessa solidão sozinha. E como isso é dolorido de viver assim, mas a gente vai fazer isso de uma forma muito leve, tranquila e flat. Né? Não vai ter rompantes de desespero, você vai sentir dor constante do início ao fim. Sim. Então, os textos são bonitos, mas não tem nada assim de tipo você achar inspirador. Um dos textos mais inspiradores é bem no início da cena, quando ele tá escrevendo a carta e ele vai mostrando as cenas dos velhinhos e você se dá conta que é uma carta de amor de uma pessoa velha que morreu a outra. E assim, é lindo o que ela fala, mas você não fica achando, nossa, que lindo, eu vou falar isso pra alguém. Não, tipo assim, é horrível, porque é a perda. Pesado, né? Ou é a né? tristeza, Pesado. né? Tipo, é todo assim, é incrível. Eu acho incrível, eu acho super recomendo se você tem... eu achei o roteiro só em inglês, então se você tem um inglês aí possível, cara, lê, assim, treina o inglês lendo esse texto, porque é lindo, assim, lindo, lindo, lindo. Bom, vamos lá. Vamos lá. A cena que eu quero colocar é a cena do Espaço Desconhecido, na página 1 mesmo, logo no primeiro, no momento, na minutagem 40, se eu não me engano. Peraí. Uma coisa que eu não fiz foi abrir o filme aqui. Eu tô com ele aberto aqui já, porque eu tava passando em alguns frames, olhando aqui. Realmente é muito bem cuidado, cara. Impressionante. O que eu quero falar é bem no início mesmo. São 40 segundos do filme, tipo, nem começou. Eu já acho super curioso o lettering do filme ser na mão, né? Tipo, ser de escrita, de carta, né? Manuscrito, né? Manuscrito mesmo. Porque já te diz logo de início, não é um filme sobre tecnologia, não é um filme sobre computadores, né? Tipo, Sim, não é. É o que a gente falou ali anteriormente, exatamente, sobre humanos. É um filme sobre mão. E isso já é uma preocupação com o lettering do filme, né? O que não é pra ser um lettering bonito, é pra ser um lettering significativo. Então, em 40 segundos, que é logo depois que começa o lettering do filme, depois que termina o lettering do filme, você já tem... A primeira coisa que você vai enxergar é a cara dele olhando pra você. Sim. Se você pausar em 40 segundos, você vai ter ele direto olhando pra você, né? O que já começa quebrando tudo que a gente entende. Não é uma quebra da quarta parede, é importante ressaltar. Isso não é uma quebra da quarta parede, porque ele não tá olhando pra você, né? Depois você descobre que ele tá, na verdade, lendo o computador ou lendo uma coisa e você tá na posição dessa coisa. Então, só se caracteriza, porque às vezes as pessoas usam, né? Muitos cinéfilos andam falando por aí, a quebra da quarta parede, porque o ator olha pra lente somente. E não é. Ele tem que olhar pra plateia. Sim, no sentido de que né? o personagem tem que saber que você está enxergando ele conversa com a pessoa que está enxergando ele. No teatro, a gente usava isso no à parte, né? Quando você escrevia no texto do teatro à parte, você sabe que o ator está falando isso para a plateia, né? Ele faz um comentário para a plateia. Sim. Bom, mas você começa já com essa coisa que não é normal, o cara olhando para você, e aí tem uma questão interessante, é porque no roteiro, ele identifica, né? Que a gente fica perto da cara do Theodore, uns 30 segundos. Bem, ele identifica. Bem detalhista, né? E a gente fica com ele por muito tempo. Ele escreve isso no head, na cabeça do roteiro, para identificar o que a gente tem que ficar com esse cara e ele tá pensando profundamente. E aí ele começa uma fala do Chris, eu tinha pensado e tal coisa. Enfim, ele vai entrando numa fala super bonita. E eu acho muito interessante também é que é muito shallow, né? A distância entre ele e o fundo. Sim. Né? Tipo, você tem um borro na lente, na orelha dele até.
A profundidade de campo aqui no caso que você diz, né? Exatamente, o foco tá ali no olho, então na orelha, provavelmente a gente poderia dizer que, óbvio, não sei qual a distância que estão, mas para quem quiser pensar aqui numa lente que faria isso tranquilamente, é uma lente com uma abertura de 1.8 para baixo, uma 0.95, uma 1.0, então você, né, tem uma profundidade de campo ali bem curtinha, então você consegue focar o olho e a orelha já não tem mais. E o nariz dele também tá desfocado. O nariz já perde também, né? O nariz já perde, tipo, é bem curtinho muito mesmo. shallow, né? Muito curto o tempo que tem. E isso, na verdade, é uma escolha interessante, justamente do Matthew, né, também, mas da direção, no sentido de que isso indica pra gente o tanto de raso que a gente tem pra conhecer esse cara. Entende? Porque, na verdade, a gente não vai conhecer ele não é mais do que isso. Ele é um pedaço pequeno só. Ele só tem isso pra te mostrar. Entende? E você fica preso nesse campo. É como se ele pegasse a plateia e dissesse, ok, o seu espaço de profundidade que você tem é isso só. E é muito curto, muito pequeno. Muito curto. E eu acho isso muito interessante porque ele meio que tenta dizer, esse cara não é um cara complexo, é um cara super simples. Né? Ele vai ser um personagem raso. E ele fica 30 segundos e a cena dura quase 1 minuto, isso tudo. 1 minuto é muito. Para um filme de 1 hora e tanto, 1 minuto é muito para uma coisa só. Né? Então você fica muito tempo e a sensação é que você acaba conhecendo tudo que tem para conhecer dele nesse tempo, entendeu? Tipo, ele meio que joga você ali. E ao mesmo tempo, ele talvez tenha indicado pro ator e a gente precisa desse mistério do que é que ele está construindo como personagem. Então, se você assistir essa cena de 1 minuto todo, a quantidade de informações que ele passa, o que ele pensa e as sensações que ele está sentindo e que você vai sentindo junto é incrível. Como é bem dirigido para fazer uma cena de 1 minuto, cara, no início da fechada no rosto, né? Fechada só no rosto. E que, na verdade, vai se refletir no filme todo, porque como o filme trata desse assunto de você se relacionar com o seu celular, digamos assim, você tem poucas opções, no fim das contas, né? Você não tem naves, espaçonaves, carros e locações malucas. Não, mas é tudo muito simples. É tudo casa, dentro de escritório, dentro de apartamento, em cima da cama. São lugares muito simples. Então muito você tem poucas opções de câmera, saca? Fiquei olhando pro filme, fiquei olhando pra cena e realmente vendo esse trabalho de ator ali dele, né? Ele tá dizendo tudo com o olhar, né? Com o próprio texto, obviamente, mas com o olhar e é o que você falou, uma decisão de você deixar a pessoa não sufocada, mas assim, você não tem pra onde desviar, né? Isso realmente é muito, muito legal, cara. 1 minuto. E é interessante você pensar em como ator, né? Porque é isso, o cara deve chegar pra você e falar, é o seguinte, a gente tem uma cena que você não vai poder movimentar a cabeça, você tem que travar seu pescoço, porque se você movimentar seu olho, sai de foco. Então tem que ficar travadinho. Sim. E a gente tem que ficar 1 minuto com você pensando tudo que você... Né, sabe, a criação da personagem nesse momento tem que ser... Por isso que eu acho que ele é muito Stanislavskiano. Tipo, ele deve pensar muito, sabe? Assim, a posição que a sobrancelha fica é um detalhe muito grande. Quando ele segura na boca, quando ele faz os detalhes, que ele pausa uma palavra entre uma palavra, né? A frase entre uma palavra e outra. E até assim, tipo, nessa frase eu olhei pro lado esquerdo para baixo na diagonal. E por quê? Né? E criar todo esse lugar porque fica cheio de informações. E não é uma loucura. Se tu assistir a cena em 1 minuto, você vai ver que tem... Realmente, como o Duca falou, você tem muita informação nesse trecho travado com ele ali, né? Aqui é o famoso, o editor não tem o que fazer. Ou ele tem a cena ou não tem, né? Não, mas ainda mais de abertura. É uma cena que ela tá falando ali por si só e depois ela vai se resolver, né? Aí o momento de corte pra outra cena e tal, mas realmente essa primeira cena é fabulosa. Eu acho interessante desse frame, que é em 4 minutos ali, qual que é o lugar? É esse mesmo, 4 minutos. Que é ele na cidade, caminhando de blazer vermelho aqui. Ele é interessante porque, primeiro, não só ele tá de vermelho, né? Tipo, botando esse vermelho desbotado, né? Meio puxando pro laranja, depende do seu televisor se estiver mal calibrado. Mas o que eu acho interessante é que você vê prédios bem cinzas e cobrindo todo o landscape. E o que eu acho mais interessante dessa cena é que as pessoas estão cortadas a partir da cintura, um pouco abaixo da cintura. Então, tipo assim, você tem mais prédio, mais espaço vazio e onde tem gente, tá pouco. Tem poucas pessoas, elas estão mal posicionadas no frame, na verdade, e tem gente no meio do caminho, sabe?
E é muita solidão, cara. Tipo, é um take fantástico, né? Tipo, e tem um monte de gente e ele parece que não tem ninguém do lado, né? E aí você sente uma solidão absoluta, estando ele no meio da rua com um monte de gente. E tem um lance que eu acho que é numa filmagem meio slow, né? Parece, você não acha? Você não sente que as pessoas caminham... O play dele... eu não sei se é por conta... Eu não sei se elas me parecem andando em slow, assim. Eu sinto... É porque acho que ele dá um timing da cena que é diferente do frame rate, de fato, sabe? Sim. O que eu sinto é que ele, pelo fato das pessoas estarem andando numa velocidade normal e ele um pouco mais lento, parece que... Eu não tenho a sensação de slow, mas eu sinto que a cena é lenta. E talvez essa imensidão, eu gosto da fotografia. Técnica? Não, eu não sinto. Deixa eu até voltar lá do começo aqui. Mundo. Eu acho que sim. Eu acho que é de direcionamento mesmo. Todas as pessoas, elas estão num beat de caminhada juntos e o dele é diferente. Como se uma passada dele levasse o tempo de duas de uma pessoa. De uma e meia ou duas. Exato. É como se falasse assim, todo mundo anda um pouco rápido e só você, Joaquim, vai andar um pouquinho mais lento. E aí você fica com uma sensação... E talvez a fotografia em si, que de fato, mesmo com esse corte aqui, que óbvio, nem tô longe de chamar de erro, mas eu gosto muito dessa fotografia. Eu acho que ela é muito legal e ela traz isso, que é onde é que a gente poderia medir? É nas pernas. Então você só consegue sentir isso mais quando abre, né? Que você vendo as pessoas lá atrás. E aí você começa a dar um ritmo diferente. Mas eu não acho que tenha uma intervenção técnica aqui, né? De ajuste de velocidade e tal. Não, eu creio que não. 2 detalhes muito curtinhos nesse... Pelo menos aqui é no minuto 4, né? E quando aí a câmera vai acompanhando ele, tá indo de costas, né? Tipo numa espécie de slide dolly, ou sei lá, parece uma dolly, porque tem um bump, né? A gente sente a câmera fica subindo e descendo. Mas tem um prédio lá no fundinho que tá com as luzes acesas e fica acendendo e apagando. É bem no canto, na direita de quem olha. 4 minutos e 25. Tá vendo um cara de camisa branco? Tô, à direita. Isso, aí a cabeça dele tem um prédio grandão, que fica o prédio do lado. Agora que eu vi, rapaz, é verdade. Isso, esse prédio pisca. Prédio piscando. Nossa, olho de lince. Ele fica piscando e ele fica nesse lance de ficar piscando mesmo. Tipo, ele tá acendendo e apagando. Eu fiquei... É uma bobagem isso, mas eu fiquei pensando se isso não é VFX ou se de fato eles acabaram... Tava piscando mesmo na hora. Tava piscando e deixaram, sei lá, não sei. Eu sempre acho que é VFX. Sempre acho que, tipo, alguém pensou nisso, Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Eu acho difícil, mas o que eu acho interessante é isso, é que a gente tem os caras cortados no meio que abaixo, né? Abaixo da cintura, um pouco abaixo da cintura, num frame que é esquisito, né? Porque ninguém faz frame assim, né? Tipo, você não frame uma pessoa pra ela ficar no centro do frame e bota ela nesse lugar. É estranho, né? Tipo, é um erro esquisito. E, ao mesmo tempo, a gente tem tanto espaço vazio, né? Então, eu acho isso super simbólico, assim. É muito cuidadoso. Sim, não. Eu gosto muito dessa escolha. Eu gosto muito. É o que você falou. É o tipo de coisa que a gente não faria normalmente, né? Ou a gente fecharia um pouco mais na altura do busto ali e tal, né? Já que vai deixar o teto imenso. Ou trazer ele mais pro primeiro plano também seria uma saída. Ou você pegar o corpo inteiro, pelo menos o dele. E também você pode trabalhar o teto grande ou não. Mas realmente aqui é um lugar... Mas, cara, eu acho que aí é toda a composição, na verdade, né? A gente tá falando só do framing, mas aí você tem o que a gente comentou. Que é os prédios cinza, ele em vermelho, as pessoas andando numa velocidade um pouco diferente... Né? Então, e as pessoas não estão coloridas como ele, mas ao mesmo tempo conseguem um destaque, né? Parece que tem um contra em todo mundo, porque elas destacam. E estão vivas, né? Tipo, dá a impressão que elas estão vivas. Estão vivas, exato. E elas estão com cores mais pastéis, mas ainda assim elas estão vivas. Então, provavelmente um trabalho de color aqui, né? Mais pontuado e tal. Mas eu acho, cara, a composição toda muito legal, porque acho que o objetivo é, no meio disso tudo, que é o tanto de gente, e aí eu acho que não é só por uma questão dos prédios serem altos, é para mostrar o tanto de gente que tem nesses prédios e o tanto de gente que tá em volta dele e ele aqui sozinho. Então acho que é muito acertado. Você vê. E o que ele vai falando, né? Se você for ler o texto nesse momento, ver a história que ele vai falando, é também de cortar o coração, assim. Tudo é muito bonito, né? Tudo é tudo muito bonito, tudo triste. O filme é super hipostênico. Melancólico, né, assim. Então, acho que uma parada meio melancólica. Mas a cena que eu queria colocar pra gente seguir e cortar, né, analisar, é em 6 minutos e 40. Se você parar na verdade, a gente tem que assistir um pouquinho antes, né? Então, o que vai rolar? Ele tá... primeiro, que é um flashback dele tá na cama, ele tá lembrando dela. Então, ele tira o bigode e deu. Sabe? Tipo assim, tira o bigode, verdade, isso, tipo, a gente já faz... É outro tempo, né? Tirou o bigode, é outro tempo. E claro, o color grade dessa cena, a gente já sente que a gente tá no passado, né?
E é Sim, engraçado sim. porque você tem mais cor no passado do que você tem na realidade. Sim. O que normalmente você faz é o contrário, né? Você faz um filme antigo, então bota mais sépia, mais descolorido, né? Ou mais azulado, né? Pra criar uma sensação de passado ali e tal. E aqui é o oposto. Desbotadinho. Aqui é o oposto. Quando ele tá lembrando dela, é tudo vívido e colorido, né? E a cena do divórcio também, quando ele tá com ela é mais colorida um pouco, eu acho. Ele sempre põe ela com uma cor mais forte. Mas enfim, nessa cena ele vai encontrar com ela, ela vai entrar na cama com ele, sobe na cama com ele e começa a brincar, né? De enforcar ele, enfim, umas brincadeiras de casais que são bem íntimas, né? Tipo, é um momento muito íntimo. A gente não sabe até agora o que é que aconteceu entre eles. A gente só sabe que eles não estão juntos porque a gente vai ser jogado para um corte. E eu acho genial, aí eu dou mérito ao Eric, né, tipo, ao editor, né, nesse momento. Sim. Porque, claro, aqui a gente só faz uma suposição, a gente não sabe. Suposição. Mas eu acho interessante porque no roteiro você tem a Catherine falando, né, I'm gonna fucking kill you, I'm gonna fucking kill you, e a gente depois tem um corte para ele na casa, e a única coisa que tá escrita é que ele tá no dia presente, e o Theodore tá abrindo os olhos, né, abre os olhos, que não consegue dormir. Ele tá lá só deitado e, de repente, ele pega o fone de ouvido dele. Tipo, é isso que tá escrito. Sim, ou seja, em que momento que seria feito o corte para essa cena, né? E aí a decisão aqui é muito Porque a acertada, indicação ele tá com o olho aberto, né? Tipo, ele tá sem poder dormir, né? Tipo, e isso poderia ter sido colocado do cara não conseguindo dormir. E muito provavelmente a gente deve ter essa filmagem, né? De, tipo, ele rolando na Sim. cama, ele ajeitando só. Sim. Tipo, o clássico do clichê de uma pessoa em insônia na cama. Insônia. Né? Uhum. E a escolha é jogar, né? Vamos lá. A gente jogar, então, em 6h35 e dar play do Lacijar. Na cama. Aí eles estão ela tava falando que eu vou te matar, enforcando ele. Para de brincar. E aí, na hora que ela põe a mão na boca e, tipo, encosta na boca, é muito tenso. E corta pro cara jogado na cama. Exatamente no mesmo lugar que ele estava antes desse lateral, né? Então o que você espera é que volte para essa cena da perspectiva dela, mas quando volta é para essa coisa, mas não é ela quem tá olhando, é a gente olhando ele sozinho. Exato. Isso é muito legal. É genial, cara. É genial porque, assim, é um mega soco no estômago e é uma forma de mostrar uma solidão absoluta, né? Tipo, cara, alguma coisa muito ruim deve ter acontecido. Porque não é só que eles perderam o relacionamento. Tipo, o relacionamento é impossível ser reconstruído nesse nível de dor que a gente tá... Impossível, sabe? Tipo, E a gente não sabe nada. O que eu acho interessante é que a gente não leu nada até agora. Eles não falaram nada. Essa é a primeira vez que a gente vê ela. E ele já consegue dar tudo que precisa, sabe? Num pulo, num corte. Maravilhoso. É um jogo, é um time muito perfeito mesmo. E, claro, é uma composição interessante dele estar meio dobrado na cama, super escuro, quase não tem luz, né? Mesmo que o olho dele tá bem pouquinho brilhando, mas tá, tipo, é uma cena muito simples. E deve ser muito difícil, né, Duca, fazer uma cena simples desse jeito. Não, com certeza. E é o que a gente estava falando que vem do ator, né? Principalmente com um cara como ele, que a gente já conhece de outros filmes. Mas é assim, você confiar, depositar no ator o tanto de carga sem um texto, né? Sem um acting muito exagerado. É isso, é um cara deitado na cama. Então, assim, experimenta você aí que tá nos ouvindo. Deita na cama, vê se, né, e olha para cima. O quanto você consegue passar uma sensação sem se mexer, sem falar, é muito difícil. É muito difícil. É uma coisa de estar em estado de choque. E aqui a gente tem a certeza que ele tá vivendo isso na cabeça dele total. ali, né? Não conseguindo dormir, lembrando exatamente do que a gente viu. Que é porque, sofrido, né? Como você falou. Gente... E como você falou, parece que é simples, mas se a gente tentar recriar essa cena em casa, né? Como ator aqui, botar tal, fazer uma brincadeira tal, e depois fazer o corte, não dá match. Fazer isso acontecer e criar toda essa sensação que a gente sente do flashback dele e a realidade, o famoso expectativa-realidade, na verdade não é nenhuma expectativa porque já aconteceu, mas ele querendo que reviver esse momento, ou pelo menos lembrando, a gente tá falando aqui de opostos de sentimentos, né? Então a chance disso desandar também, né, ou banalizar um ou outro lado. Pro clichê. Porque se você. E ir pro clichê é muito. E aqui não, cara. Aqui acontece assim, que é o que você falou. Você de repente é impactado. Você toma um susto assim e fala, cara.
É doído, cara. Ele tá ali no momento ruim, lembrando de um negócio. Então, isso realmente, cara, mais uma vez, ponto pro ator. Fora o que a gente falou da edição e tal, e achar esse momento, você também só acha esse momento quando o ator te entrega isso numa cena que é um take simples. A cena que me chama muita atenção quando eu tô assistindo é ela botando a mão na boca dele e, tipo, indo beijar a própria mão. Então, eu fico olhando pra boca dela na mão dela mesma, sabe? E aí, na hora que ele corta e eu olho pra mais ou menos a mesma direção, eu tô meio que na boca dele, sem nada. Exato, E ali eu acho que esse é um E se ponto inteligente da montagem, sabe? Tipo, é esse momento que eu corto pra aquele momento. Exato. Não, e eu acho que é aquilo que eu comentei ali anteriormente. Eu acho que não só a escolha da mão, de onde eles estão separados pela mão, né? E ele talvez seja um signo, um símbolo, mas eu acho que, pelo menos por mim, né? Eu acho que o cérebro espera voltar pro corte do olhar dela, como você tem anteriormente. Tanto que ele volta, mas não é ela. E se você fizer um estudo acho que eu poderia chutar aqui, que se você traz esse filme pra timeline e fizesse esse mesmo ponto de corte, mas pra cena dele se revirando ali e pegando óculos, não tem esse impacto. Que é a cena que vem logo depois. Exato. Né? Porque ele tá olhando pra cima e tal, e aí como é que ele conclui? Com aquilo que a gente tava falando, com o resto do footage, que é ele virando pra um lado, pro outro, tentando pegar o óculos ali e tal. Se você corta direto pra essa cama, pra esse take, talvez ainda tivesse o sentido, né? Porque ele tá tentando dormir, mas a força vai embora. Exato. A força do corte daquela cena anterior ali, ela perde isso completamente. Então, e uma coisa que eu acho legal é que nessa cena que ele tá deitado na cama, ela ainda é um push-out, né? Assim, tipo, ela é muito leve, mas o cara ele tá saindo um zoom out, assim, né? Tipo, muito de leve. Bem pouquinho, né? Eu acho muito interessante. E depois corta, de fato, pra cena dele, né? Como o Duca falou, tipo, aí... Lateral. Enfim, eu chamo a atenção pra esse lugar, então pega um roteiro, dá uma lida por alto, depois assiste o filme, precisa ver como é brilhante. A cena que eu queria trazer pra gente, pra chamar a atenção também na minutagem, que na verdade é a cena principal do nosso episódio, as outras são só uns detalhes, que é a cena da página 10 e 11 do roteiro, lá no minuto 11 minutos e 10 segundos. É uma coisa que, reparando também, que não dá pra não notar, que é o tratamento da pele num filme que, cara, tem uma cor que se mistura muito, né? Então parece que a pele desanda, mas não é, ela tá dentro, né? Eles não têm uma preocupação de trazer uma cor de pele real. Ele deixa meio a pele dentro, porque isso rola na hora de colorir, muitas vezes você dá o look, mas você mantém os tons principais de pele ali. Aqui ela vai pro caramba. Muitas vezes ela se mistura. E fica meio morto, né, também, né? Tipo, até isso até pessoas negras, brancas ou asiáticas, que você vê esse tipo... Todas as etnias, eles estão... É como se tivesse um filtro areia na pele de todas as pessoas. Porque não vem um rosa, né? E eu acho que deve ter sido também uma decisão, porque você trazer o rosa aqui nesse lugar... não ia ajudar muito, talvez até criasse uma coisa artificial, né? Porque quando você tem um look mais azulado, você tem um look mais um verde musgo, coisas muito distantes, dizendo grosseiramente assim, da pele, é fácil você recortar a pele e manter ali, fazer as máscaras e deixar num lugar. Mas aqui talvez não fosse a melhor, não teria sido a melhor solução, né? De fazer, vamos cuidar da pele, não. Então deixa ela misturada junto com tudo que tá acontecendo. Então várias vezes você olha assim e fala, cara, que pele que não é só a incidência da luz, é uma pele que tá no bolo tipo de um filtro que tá por cima de tudo. Bom, e aí então se você largar esse 1 minuto e 10, aí eu queria antes da gente dar play, eu vou tentar dar play e ir falando junto, mas é importante a gente pensar o seguinte, é uma cena em que a gente tá na casa, no escritório dele, tipo na casa dele, mas no escritório dele. A gente viu ele chegando da casa, da rua, ele veio do trabalho, vem na sequência, tem 10 minutos de filme apenas, então a gente nem sabe direito o que acontece, né? A cena começa em 11 minutos e 10, tá na página 10 e 11. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é que durante boa parte da cena, a gente vai ficar enxergando ele do lado esquerdo do frame, né? Tipo, ele tá no lado esquerdo do frame e o computador tá no lado direito. Então, ele está nessa posição. E essa posição, ela só muda para aproximar ou desaproximar. Tipo, ele vai fazer um medium shot, ele vai mais para fora ou ele vai mais para perto. Você não vai variar o X, né? Ele não vai mudar de posição a câmera necessariamente. Ele vai continuar mantendo o personagem na esquerda e na direita. Aí, quando o negócio se instalar, quando o computador se instala, o sistema operacional entra na vida dele, ele toma a decisão de filmar o ator do outro lado.
Aí ele muda Sim, de... vamos checar isso, porque eu não lembrava ele dessa muda de aí. posição e faz a mesma coisa. Só que a gente tá agora vendo o outro lado. Porque agora mudou. Antes e depois do sistema, né? Antes Isso, e depois do isso eu achei sistema. brilhante, cara, brilhante. Porque assim, até então a gente tava vendo tudo monótono, tudo parado, tudo lento e mais ou menos tudo sempre do mesmo lado. Agora que ela entrou na vida desse cara, as coisas mudaram de visão. Tudo vai mudar de lugar. A gente tá assistindo um date, tipo, de longe, sabe? Inclusive, Sim, ele vai pra fora sim. pra justamente mostrar a vidraça, sabe? Tipo, ele toma a decisão de ir pra fora do prédio, como se a gente estivesse vendo ele de fora voando, né? Então, vamos soltar aí, então, em 11 minutos e 10 segundos. 11 e 10. Um dólar Vamos lá. e já. Aí ele larga o papel, ele vai, né, tipo, pensando, e o computador tá numa instalação que eu gostaria muito que fosse nessa velocidade. Né? Aí o primeiro corte é ele para perto, que é uma espécie de medium, Sim. quase close, né? Em que a câmera está sempre acompanhando ele e a gente está nessa posição. Uma composição bem interessante para mostrar que ele está falando com o computador, volta para aquela câmera que estava, né? Tipo, aí ele tenta explicar, essa câmera está meio travada, a outra está mais ou menos movimentada, né? Mas é mais ou menos a mesma composição. A câmera vai tentar ajustar, porque ele vai se mexer, e aí corta para ele de novo. Aí já vem um pouco pra ele mais de frente, mas sempre é o fundo de cidade lá atrás, Tá no mesmo né? lugar ainda, né? Tipo, a gente tá vendo a câmera pelo mesmo lugar, né? Tipo, voltamos para trás para ver de tudo de longe. E já tá super instalado, né? A barra de coisa já tá, tipo, mega instalado, né? Não é o Windows devagar. Aí a gente tá vê um corte, né? Que não parece tão natural o próximo corte. Fica um pouco meio grosseiro, eu acho. Mas chega nele de novo mais perto e sempre shallow, né? Super shallow, fundo de campo, né? Como é que fala isso em português? Profundidade. Aí a gente tem um insert do computador e a gente vai para o outro lado. Pausa aí. Isso. O insert do computador é para mostrar que as coisas estão acontecendo, né? Tipo, o insert é tipo, eita instalou. ferro, o negócio valeu. E aí o próximo corte é exatamente ele do outro lado. Entende? Então, quando a gente, tipo, em 12 minutos e 20 segundos, ou seja, passou 1 minuto dessa brincadeira com 2 câmeras só, né? Com 2 tipos só. O medium, o wide e o medium de novo, né? E é super difícil você pensar numa proximidade de personagem e emoção e não ser boring, justamente com aquilo que a gente já vem discutindo desde o início, que é, você tem poucos cortes, né? Poucas opções de cortes, né? Você não vai ter, então mostra ele de trás, depois mostra ele debaixo da cadeira. No máximo ele muda um pouquinho o ângulo, ele pega um pouco de lado e depois um pouquinho de frente e tal, mas quando rola esse corte pro outro lado, no 180, ele já tá completamente de frente e você vê a casa dele. Isso. E no 1222 ali, a gente vai pro outro lado. E a gente já percebe na reação dele que alguma coisa aconteceu, né? Tipo, ele tá achando esquisito, ele tá achando estranho. E a gente tem outro insert do computador, né? E uma instalação também que eu acho maravilhosa, né? E aí a gente começa a escutar a Samantha. E aí a gente vai repetir, aí eu pausei aqui em 12:35. E a gente vai repetir a mesma pegada que a gente acabou de fazer, que é o medium, wide, medium, né? Tipo, do outro lado, né? Ele do lado esquerdo. E agora a gente vai repetir as câmeras, só que do lado direito. Então, solta aí. Soltei. Aí a gente vai, ele fica rindo, a gente viu ele rindo pela primeira vez, ele age de uma maneira muito estranha, né? A personagem... Ele meio que não acredita muito, né, o que tá acontecendo. Ele, tipo, tô falando com alguém, a pessoa tá conversando normal comigo, assim, tipo, tão fluido. E a câmera tá parada nele, assim, tipo, o cara tá com o tripé solto pra poder ir segurando e tentando sempre botar ele mais ou menos na mesma posição, mas os movimentos é muito simples, é tipo um takezão. Muito sutil. Um takezão do cara parado e o ator falando, né? Tipo, falando sozinho, né? E aí, enfim, a gente continua assim, continua desse lado, e aí, até agora a gente não mudou, entende? Exato. Aqui ele já segura mais tempo, e isso né? é muito curioso você pensar, né? Tipo, a vida do cara mudou, a gente não necessariamente está no mesmo mundo mais, mas ao mesmo tempo a gente, né, tá no mesmo lugar. Ou seja, a gente estava no mid, a gente vai pro wide, fecha agora para um quase close, né? Vendo ele já meio fora do frame, mas aqui a gente tá, de novo, repetindo a mesma cena do lado de lá, só que a gente agora tá do lado de cá, né? E aí eles começam a se esquentar, né? Tipo, como é que você sabe as coisas? Acho que quando ele pergunta do nome dela, se eu não me engano. Aí ele se vira, né? Tipo, eu tô no play ainda. 13h50 agora. Aí ele se vira, eles ficam conversando, e aí a gente vai pra fora com a câmera do slide. Sim. Pra, tipo, mostrar, ok, pausa aí.
A gente tá do lado de fora mesmo da câmera, vendo os reflexos dele lá dentro. Esse mesmo tipo Sim. de corte aconteceu lá no início, quando a gente, depois que conheceu lá no escritório dele, quando a gente conheceu em que ele imprime as cartas, depois que a gente vai para um lado para o outro também, quando ele imprime as cartas, a gente tem Sim. o mesmo slide para revelar o escritório, que é mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui. Então é um padrão de controle absoluto do que está escrito, do que foi filmado e depois na edição, de tentar manter Sim. esse beat boring, mas ao mesmo tempo com muita coisa pra avaliar, muito detalhe pra avaliar, sabe? Não sei se fez sentido muito isso que eu falei, mas... Ele numa cena completamente aberta, mas é o que você falou, ele tá numa posição mais confortável. Parece que agora ele se sente seguro por ter um companheiro, né? Uma companheira, no caso, né? Eu acho que isso a gente só consegue perceber quando a gente abre. E, diferente, obviamente, da quarta parede, como a gente tinha falado, mas é quando ele joga pra gente e fala assim, olha, peraí, olha essa história daí do seu ponto de vista, porque você estava muito aqui dentro, exato, sabe? Eu acho que isso é uma decisão da escolha. E óbvio, né, esse take que a gente vê aqui agora, do 14 minutos, que é esse take de fora, ele poderia ter rolado antes. Sim. Ele já poderia ter sido feito antes. Mas ele colocar aqui, assim, porque ele fica... E outra coisa também que eu acho que vale notar, nesse lado de cá, depois do software instalado, as cenas são um pouquinho mais longas, elas demoram um pouco mais, então você fica nessa... Como ele tá ali perguntando, arguindo ali, questionando e tal, aí você vai se envolvendo, quando você vê, o cara te afasta um pouco da história e fala, olha aqui, como é que ele está nessa história agora. Exato. Então, acho que essa é uma decisão da edição também, né? Eu sinto que é por aí. Não, sem dúvida. E eu gosto também do finalzinho dessa cena, quando ele fala que ele é super popular, não sei o quê. Eu acho maravilhoso, porque a fala tem tudo a ver, as falas do filme com os frames, sabe? Tipo, ele ri e fala, não, eu já saí, fiz muita coisa e tal. Ela, nossa, tem tantas mensagens, eu sou muito popular. E quando ele fala, eu sou muito popular, o frame é assim, a casa tem um monte de coisa no chão, as coisas estão tudo zoadas. Quadro no chão ainda, a prateleira não tá cheia, a prateleira tá né? vazia, então, ou seja, o cara foi abandonado por alguém, provavelmente, porque a casa dele tá na metade, entende? Tipo, a casa dele tá metade montada, que é só a parte dele. A parte de uma outra pessoa, ela levou embora. Sim. Não, e não só isso, como a preocupação dele em não manter a casa de uma pessoa que recebe pessoas. Tá? Essa é a casa de quem vive sozinho, não só de quem foi abandonado. E nunca vai quem ainda tá vivendo esse luto. Eu acho muito engraçado. Ele sentado com as pernas cruzadas no centro. Eu sou muito popular. Tem uma frase que eu acho corta meu coração muito. Quando ele fala que é muito estranho. Cara, que estranho. Ela, por o quê? Aí ele fala assim, que eu tô tendo essa conversa com o meu computador. Aí ela fala, você não tá com o seu computador, você tá tendo essa conversa comigo. E caracas, aí ele fica todo desconcertado. E assim, eu acho muito cruel, sabe? Tipo, o computador ele fica sentido, mas assim... É uma absoluta solidão e, ao mesmo tempo, isso também vai se repetir, esse mesmo lugar, quando ele fala com a esposa lá, a ex-esposa, no divórcio. E ele fala, eu tô namorando a Samantha, ela é um sistema operacional. Aí a ex-esposa fala, não acredito que você tá tendo uma relação com o seu computador. Aí a resposta dele, textual, é assim, ela não é um computador, ela é uma pessoa, ela não faz só o que eu mando. E aí a esposa responde, eu não disse isso. É um texto genial, cara. Porque assim, a esposa fala uma frase e ele não responde a frase. Ele nem conversa com a esposa, sabe? Tipo, ele não tá conversando com a esposa. Tipo, é muito engraçado. Ele não tá nem ali naquela conversa. Cara, porque ela fala, não acredito que você tá tendo uma relação com o seu computador. Ele é uma pessoa. Ele não faz o que eu mando. Eu não falei isso. Eu acho genial, cara. Eu acho genial. E, assim, é muito bom. E é muito dolorido. Eu acho esse momento muito sério, uma interpretação. Eu acho que quem atuou nesse filme de uma forma muito brilhante e muito difícil foi a Scarlett Johansson, que faz a Samantha. Sim. Porque você atua só com a voz, né? Só com a voz. Tipo assim, é muito difícil você ter voz e você imprimir uma personalidade. Porque não é só a voz mais sensual ou em determinado momento. Não é isso, né? É a questão da carga, da pausa, porque é a única coisa que ela tem para conectar com você. Então, os respiros, o timing, né? Isso eu até nem sei, por exemplo, né? Você pode fazer isso de várias formas. Você pode fazer ela dando o texto em cena, ele repetindo. Ele pode gravar algumas cenas sem os textos dela, por exemplo. Isso pode ser manipulado por áudio da imagem, né? Na montagem, manipulado o áudio dela para ter um espaço maior, mas eu acredito que ela
como atriz, já deve ter dado muita coisa pronta, né? Assim, do cara já falar, cara, eu o queria saber timing tá muito bom, porque se ela tava lá, sabe, no set dando... eu acho que tem algumas maneiras de fazer, como eu disse, mas eu acho que suspeito que não tenha sido tão manipulado na pós. Eu acho que ela já também fez esse trabalho de criar a personagem, que independente dela estar lá em cena ou não, ela já entregasse os áudios, vamos dizer assim, né? Ao invés de imagens muito bons, assim. Não, e o tratamento do áudio dela é interessantíssimo, porque no fone, esse filme, a voz dela tá num lugar dentro da sua cabeça mesmo, sabe? Tipo, você escuta esse filme no fone, você sente que eles estão num lugar, tipo, o sound design, né? Tem que tomar um cuidado pra esse filme, que assim, ele tem que estar no espaço e ela tem que estar em qualquer lugar, sabe? Tipo, Exato. a escolha de colocar ela como voice-over também como uma pista separada que está ambientada em qualquer lugar foi muito interessante, porque ele poderia ter colocado uma voz de computador, tipo, ela saindo lá de dentro, entende? Do computador. Bom, então uma coisa importante é que esse detalhe que a gente levantou, esses detalhes todos que a gente vinha levantando nesse filme, ele se repete. Então, assim, você pode pegar qualquer cena que tu quiser pegar e tu vai conseguir achar esse mesmo tratamento, essa mesma linguagem de posicionamento da câmera para poder ajudar a contar a história. Quando a câmera vira de lado ou não vira, você está mostrando mais ou menos, se ele põe o personagem fora do frame. Isso é um padrão que vai se repetindo, porque isso também está escrito, né? Você consegue perceber na escrita do roteiro que tem indicações que são da cinematografia mesmo, ou o tempo, né, que a cena dura, tipo, tem 30 segundos que a gente fica com ele aqui, acontece. Então, isso é uma coisa interessantíssima de se levar em conta, porque ele é um filme que foi pensado desde o princípio para ser do jeito que ele é mesmo, assim, e o cara conseguiu manter um padrão, assim. Então, é muito, muito, muito interessante que o Spike Jonze faz com esse filme, com tanto a parte do roteiro, mas também principalmente com a filmagem, né, e a direção. E aí um super destaque, como a gente já disse, eu acho que para Scarlett e Joaquin Phoenix estão brilhantes, eles estão juntos. Belíssima dupla. É incrível como você consegue acreditar no romance, no amor dos dois, mesmo que você não enxergue em momento nenhum a Samantha. Né? Você só escute. Bom, eu queria lembrar só antes de dar a dica aqui que a música, pra quem não conhece, foi feita pelo Arcade Fire, que é uma banda que eu particularmente gosto muito. E eu acho a trilha muito legal do filme também. Eu acho que é muito delicada no sentido do carinho, né? De fazer ela pertencer ao filme, assim. Fazer, como eu disse a palavra 500 vezes, dar o match, ela unir, juntar, unificar. Acho que é muito legal. Então, vale buscar a banda aí se você não conhece. Tem um trabalho muito bacana. Mas eu vou para a dica, como prometido. Eu que não consigo, diferente de você, sair do tópico de edição, de coisas relacionadas ao filme que a gente sempre fala. Eu tento, mas eu não consigo. Essa semana da gravação, eu tive uma conversa com um amigo sobre cores e tal. Tava finalizando um filme, inclusive, aqui na produtora e tal. A gente tava falando desses sites que ajudam a entender paletas de cores, gerar paletas de cores e tal. E achei um bem bacana, que é um site que se chama... Seria Colors, mas usando a brincadeira do cool, né? C-O-O-L, Coolors.co ali, coolors.com. Coolors.com. .co, na verdade, né? Coolors.co. C-O-O-L-O-R-S.co. Eu conheci o Cooler, não sei se fala assim, mas é o K-U-L-E-R, que era que a Adobe depois comprou e tal. E é um site muito bacana, se você tá atrás de umas paletas para te inspirar, de combinações de cores, ou até para estudo mesmo de como as cores se comportam, cores complementares. E esse site ele é muito completo porque ele tem para todos os dispositivos. Então você consegue brincar com ele no próprio desktop, você tem uma versão para iOS, você consegue, por exemplo, quando você tem uma paleta de cores, ver como ela funciona para o daltônico. Isso é muito legal, porque muitas vezes a gente escolhe umas cores e não sabe que, de repente, uma pá de gente pode não enxergar aquelas cores. Então isso é muito interessante, até porque eu estava essa semana estudando um pouco sobre isso e fui descobrir que existem tipos, né? Eu sabia que tinha um ou outro, mas eu não sabia o tanto de tipo de daltonismo. Não sei se eu tô falando... Me perdoem aí os entendedores, mas existem vários tipos, né, de daltônico. Então tem o que só não enxerga uma determinada cor, tem um que confunde uma cor com a outra. Tô falando aqui num linguajar mais pop, me perdoem, mas... E aí é legal que esse site tem isso. Então é interessante, às vezes, quando você vai escolher uma cor para um produto, uma cor para uma marca, para um release, alguma coisa que você vai fazer, você também poder pesquisar, né, se aquilo tá acessível. Então, enfim, eu não vou ficar aqui
aqui falando sobre o site em todo, porque não é um review do site, mas fica a dica. Ele é muito divertido, ele é muito fácil, muito intuitivo. Então, fica a minha dica aí para cores, porque falamos de um filme que tem, né? Você pode até trazer essa paleta do filme, né? Buscar aqui esses tons de laranja, vermelho, e aí entender quais são as cores complementares ou não. Então, fica uma dica bacana aí para quem é interessado no mundo das cores, né? E é uma grande mão na roda. Essa é uma dica bem bacana. Coolors.co, de companhia, né? Coolors.co, Coolors, de colors, Coolors.co de companhia, isso aí. E você? A minha dica já que a gente vinha falando tanto da voz da Scarlett Johansson, ou Johansson, como o Sven, queria dar a dica dos discos que ela gravou como musicista, como cantora, na verdade, não musicista, acho que ela é cantora. Ah, sim. Ela canta, né? Ou pelo menos parece que canta. O que eu acho interessantíssimo é justamente isso. Eu trouxe pra esse episódio porque a gente vem falando de um filme que tem um cuidado de perfeccionismo absoluto e incrível, né? De um ator que tá atuando perfeitamente, né? Tomando conta de todos os controles, de tudo muito bem controlado. E aí você pega uma atitude muito rock and roll, mas só atitude, porque a estética não tem nada a ver com rock and roll, que é ela cantando de um jeito totalmente soltão e torto e esquisito. E uma música que eu não sei se eu gosto, na verdade. As músicas que ela tem, né? Principalmente a que eu coloquei pra vocês conhecerem, que na verdade é de um disco chamado Anywhere I Lay My Head. Tipo, sei lá como que eu traduziria isso, né? Tipo, onde eu deito minha cabeça em qualquer lugar. Como se fosse assim, tipo... Na verdade, é uma expressão, eu acho que quer dizer, tipo, eu descanso em qualquer canto, sabe? Tipo, o famoso não tenho tempo ruim. Sim, eu acho que essa seria a melhor tradução. Não tenho tempo ruim. Sim. E é tipo isso, é um disco que significa exatamente isso, sabe? Tipo, pra mim, qualquer jogo é jogo, sabe? Então, bora lá. Então, acho que ele tem esse nome, o disco assim, é um disco de 2008. Então, ele já tem essa característica. Ela tá cantando, né? Ela tem uma parceria do disco, ela não produz o disco, ela só tá lá como vocalista. Tem algumas músicas desse disco que eu acho interessante por esse caráter roots e estranho e, tipo, meio que todo mundo poderia fazer arte, tá liberado. Então, é uma coisa que eu tendo uma dificuldade de aceitar. Tipo, eu sempre acho que a arte passa muito mais pelo primor e pela dedicação, tempo de dedicação mesmo pra você conseguir fazer uma coisa bem feita do que somente um coração explodido. Eu tendo a lutar contra isso. Eu sou no dois membros. Eu sou assim também, mas acho que isso é o que faz a arte ser arte. E eu acho legal esse disco justamente porque ele vai contra tudo que eu acredito. Eu tenho que fazer um esforço enorme pra não... Porque, claro, ela é atriz, ela é uma artista, mas ela é uma atriz, né? Tipo, ela vive de fazer isso. A carreira dela é como atriz. É claro que ela vai fazer modelagem. É óbvio que ela é modelo, garota propaganda. Ela pode fazer o que ela quiser da vida dela, né? Mas ela vai ser conhecida no mundo como uma atriz. Ela não é uma cantora, como a Lady Gaga. Então, como você teve a Lady Gaga interpretando um filme... E ela é uma cantora, uma artista, mas é uma artista, uma musicista, né? Aqui você tem o inverso, né? Você tem uma atriz que se aventurou na área da música, né? Com gravação de estúdio e tal. E é interessante porque os discos, né? Esses 2, 3 discos que ela tem no Spotify, eles não são vendidos como é dela, assim, tipo, com a cara dela, sabe? Tipo, não é a Scarlett Johansson. Tipo, como se fosse uma banda, e não é a Scarlett Johansson vendendo a cara dela. Tipo, ela não tem essa pegada. É mais a parte musical mesmo, assim, né? Então, eu acho interessante. Eu acho interessante, pelo menos curioso, sabe? Pode ser que musicalmente tu não goste, dê uma escutada aí pra ver como é que tu faz, mas vale a pena pra conhecer alguma coisa diferente. Bom, então é isso, gurizada. Queria agradecer vocês terem acompanhado, né? A gente, até esse momento, a gente fez um episódio talvez tenha ficado um pouco maior do que o normal. Pedir que vocês, se acharam alguma dúvida, ficou alguma questão que ficou faltando, algum lance que ficou errado, algo que a gente deveria ter incluso que não incluiu, algum erro, principalmente, corrija a gente pelo e-mail contato@segundocorte.com ou nos comentários do site do Sala ou no grupo do Sala VIP, se você faz parte desse grupo seleto, né, desse grupo gourmet de editores e editoras, né, chamado Sala VIP. Para você poder participar, você tem que entrar no programa de patrocínio deles, e aí você ajuda a gente também, obviamente, porque a gente faz parte desse aglomerado agora, né, essa coisa grande que tá crescendo aí, que é o Sala de Edição. Então, entre em contato também, a gente tem o que mais que a gente tem? Não, é isso, o Instagram também, né? Vale lembrar, e de tudo que você listou, que a pessoa que a galera que tá ouvindo aí pode ajudar,
eu vou reforçar aqui, se você tem conhecimento, se você é fã do Phoenix, se é fã de mais da Scarlett, você conhece tudo, ou do Spike Jonze, e tem algum material de bastidores, traz pra gente também, porque a gente ficou muito curioso. Então, tudo que tem por trás do que a gente vê no filme, se você tiver de conteúdo, algum link, pode ser em inglês, português, em texto, manda pra gente também, que a gente quer estudar um pouquinho mais. É isso aí, manda tudo. Então é isso, gurizada. Muito, muito obrigado por nos acompanhar até esse momento. Entre em contato com a gente pra gente poder saber o que tá funcionando pra você, o que não tá. Se esse tipo de abordagem com o corte funciona. O que não funciona, manda todo o feedback, porque a gente, obviamente, faz isso porque a gente quer. Mas a gente quer que você queira, que a gente também queira fazer. Então, entre em contato. Certo? Até mais. Muito bom. Valeu. Mas é isso, meu camarada. Terminamos? Terminamos. Então, antes da gente desligar... Eu fiquei com vontade, preciso confessar, antes de você dar o recado, que eu fiquei com vontade de ver esse filme de novo, viu, cara? Porque ele é bonito, né, cara? Assim, é um filme bonito de ver. Mas então... você não acha triste, não? Mas a tristeza faz parte do dia a dia, né? Entendi. Não é problema, porque, assim, eu acho que eu consigo separar, assim, eu acho que eu brinco, assim, muitas vezes eu gosto de texto e tal, mas eu sou muito da imagem, né? Então, talvez eu consiga me distanciar um pouco do conteúdo ali para poder olhar para o filme. A gente podia mandar um e-mail pro Eric, que é o editor, ver se ele mandava a track com o vídeo, o Foley e o sound design, sem... Só a pista do Foley, o sound design e a música. Imagina isso, E a gente fica com a trilha. Só pra gente ver separado. A trilha, o filme, mas nenhuma fala. Diálogos mutados. Diálogos seria e renderiza perfeito, pra né? mim um aí. Desliga o buzz ali, deixa só tudo que não é uma texto. Uma versão de contemplação apenas, né? Muito bom. Exatamente, você captou exatamente minha vontade neste momento, mas enfim. Eu quando assisto, eu choro muito, eu fico devastado, assim. Eu acho as falas, pra mim é muito impactante mesmo. Assim, visualmente eu acho também, mas eu fico devastado, assim. Cada fala, eu fico... Ai, é um filme que me faz muito mal. Não dá pra ver qualquer hora. Não.